Vimos na aula passada os princípios constitucionais e da administração pública que rege todo o Sistema Único de Saúde. Agora vamos ver a questão específica da assistência farmacêutica. Então, quando a gente está falando sobre assistência farmacêutica, nós temos leis, decretos, portarias, várias instruções normativas, vários documentos que dizem como a assistência farmacêutica funciona. Eu estou separando aqui no nível hierárquico, né? Nós falamos da Constituição na aula passada e agora nós vamos falar das leis e dos decretos federais e estaduais. Por quê? Porque essas leis e esses decretos, eles não se mexem muito, eles não se movem muito. Então nós podemos dizer que essa estrutura aqui é a estrutura que rege a assistência farmacêutica no Brasil, né? Então, vocês vão ver, né, que aqui tem algumas leis e alguns decretos que regulamentam muita coisa. Então, das leis e dos decretos nascem um monte de portarias. Mas as portarias nós vamos falar na próxima aula. Então, a Lei 8080, né, é a lei básica, né, que organiza todo o Sistema Único de Saúde, né? Ela é uma das leis orgânicas do SUS. E ela coloca várias coisas, eu vou separar aqui um pouco do que fala da assistência farmacêutica. Então, no artigo 6º, né, ela regulamenta quais são as ações, né, do serviço de saúde, e ela ainda inclui assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, aqui é um ponto importante de discussão. Porque se a assistência terapêutica integral atende o paciente como um todo, né, em todas as suas necessidades, inclusive farmacêutica, significa que esse paciente, essa pessoa, se ela precisar de algum medicamento, ela tem direito a esse medicamento. Então, por exemplo, se o médico prescreveu para mim um medicamento de R$1 milhão para tratar, né, a esclerose lateral amiotrófica da minha criança, do meu filho, que se ele não tomar esse medicamento em poucos meses, essa doença evolui e aí ela vira irreversível e não tem tratamento, né? Se nós entendemos assistência terapêutica integral, nós temos que tratar aquela criança na sua integralidade, inclusive farmacêutica, o SUS tem que fornecer aquele medicamento. Mas, por exemplo, se no SUS existe um medicamento para hipertensão, por exemplo, losartana, e o médico prescreve olmesartana para tratar a pressão, a hipertensão do paciente, se nós olharmos na integralidade, essa pessoa com hipertensão precisa de um tratamento medicamentoso para hipertensão, e se o médico disse que era olmesartana, pela integralidade do cuidado, não deveríamos fornecer então a olmesartana e não a losartana? Então, isso é uma questão muito complexa, porque a integralidade, se ela diz que tem que atender tudo, em todas as suas necessidades, então se foi definida a necessidade olmesartana para essa pessoa, e o SUS fornece a losartana, nós deveríamos fornecer então a olmesartana. Então, muitos processos judiciais começaram a acontecer por causa da interpretação desse item, né? Que se o tratamento é integral, inclusive farmacêutico, se o meu paciente precisa de um medicamento que o SUS pode fornecer um produto parecido e não tem, eu tenho que fornecer. Eu tenho que fornecer nem que seja por via judicial. Esse artigo, esse item específico, demorou 22 anos para regulamentar. Então, a Lei 8080 sofreu uma alteração lá em 2012, onde ele explica o que é essa assistência terapêutica integral. Então demorou muito tempo. Isso nós estamos falando de procedimentos, né, de cirurgias, não só de medicamento. Nós estamos falando aqui da parte do medicamento. Então, a Lei 8080 foi alterada, né, no artigo 19, onde explica o que é essa assistência terapêutica integral. A dispensação cuja prescrição está em conformidade com as diretrizes terapêuticas. Então, o fato de existir um tratamento indicado para um paciente não significa que o SUS deve fornecer aquele tratamento, porque eles têm que estar em conformidade com as diretrizes terapêuticas. Então, isso aí foi um avanço, né? Para mostrar
a racionalidade do sistema, porque isso não é o uso racional de medicamento, você atender todos os medicamentos pedidos. A gente precisa saber quais são os necessários. Então, mas se não tem diretriz, né? O que eu faço então? Quando não tem uma diretriz específica delineando aquela doença e aquele tratamento. Aí ele comenta na parte de baixo, com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, ou os estados e os municípios de forma suplementar com base nas suas próprias relações. Então o município ele pode estabelecer uma relação de medicamentos que vai atender as demandas do município. E o estado também pode, e a União também. Então, você racionaliza o acesso. E essas listas têm que ser pactuadas no Conselho Municipal de Saúde, as listas municipais, por exemplo. Por isso que eu estou falando que o SUS não é um sistema de escritório, de ar-condicionado. Ele é feito no chão de fábrica, ele é feito junto com as pessoas. Então, quem é responsável por fazer essa alteração, essa definição das diretrizes terapêuticas ou a inclusão de medicamentos nessas relações nacionais? A CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Então, ela tem uma estrutura que vai definir quais são as tecnologias que existem em evidência científica que podem ser incorporadas ou não no SUS, né? Então essa Lei 8080, esse artigo 19, ele começou a racionalizar o conceito de integralidade quando se fala de medicamentos e outros produtos outros procedimentos para a saúde, né? Então, ela ainda veda, né, a dispensação de medicamentos não autorizados pela Anvisa. Então isso é muito importante, né? Porque o medicamento que é importado, né, será que nós temos certeza de que a agência sanitária do país onde ele foi produzido avaliou a necessidade, avaliou a qualidade do medicamento, avaliou os estudos, fez uma avaliação sobre o preço, né? Então ela colocou que vedou, a não ser que a Conitec avalie aquele item e fala, não, esse aqui pode até a gente poder avaliar no Brasil. Então isso é muito importante quando nós estamos falando de medicamentos de alto custo, que não tem registro no Brasil. Então a Anvisa, ela é um balizador, ou seja, eu só posso dispensar medicamento dentro do SUS, né, que são autorizados pela Anvisa. E os que não são, somente se a Conitec autorizar. E o dinheiro, né, como o sistema é descentralizado, então qual a responsabilidade desse financiamento, ela é definida numa comissão intergestores tripartite, que é um lugar que os secretários do Estado, da União e dos municípios se reúnem, né, os representantes, para definir as regras de partilha do dinheiro relacionado ao financiamento da assistência farmacêutica.